sou Jéssica Daiane, sou militante do Levante Popular da Juventude, atuo na Secretaria Nacional do Movimento aqui em São Paulo. Quero cumprimentar todo mundo que está assistindo esse programa hoje, cumprimentar o Master e vou compartilhar um pouco da nossa análise de conjuntura. Então, primeiro, que não é de hoje que a gente afirma que a gente vive no nosso país uma convergência de crises. Crise econômica, crise política, crise social e que é agravada pela crise sanitária com a chegada da pandemia no ano passado. E hoje, sem dúvida, o principal fato político da nossa conjuntura é o colapso do Sistema Único de Saúde, é o pior momento da pandemia no Brasil, né? São hospitais lotados, milhares de brasileiras e brasileiros morrendo diariamente por conta da pandemia. E tudo isso é uma consequência de uma política genocida do governo, porque desde o início da pandemia e até hoje, o governo não tem um plano nacional para lidar com essa pandemia, tanto para conter a contaminação, quanto para fazer uma vacinação em massa, por exemplo, da população. Então, esse pico e esse colapso do Sistema Único de Saúde que a gente vive hoje é uma consequência de uma política genocida que despreza, né, a pandemia na figura do próprio presidente do país, que desinforma a população com relação às medidas de segurança, né, de usar máscara, isolamento social, etc. Um segundo elemento importante da política atualmente foi a aprovação do auxílio emergencial na semana passada, um auxílio emergencial que foi aprovado nesse contexto de pior momento da pandemia, com um valor muito inferior ao auxílio emergencial do ano passado e também para menos pessoas, né? Então, e num período de crise econômica de muita carestia, né? Tá difícil fazer a feira, tá difícil colocar comida na mesa. Então, o povo brasileiro vai passar por momentos muito difíceis, né? Tanto pelas mortes por coronavírus, quanto pela dificuldade de colocar comida na mesa. Um terceiro elemento político importante dessa conjuntura é a volta do Lula ao cenário político. Então, sua volta já foi bem, já agitou bastante a política brasileira, né? É uma boa notícia para esse atual momento. Joga uma expectativa muito grande sobre a liderança de Lula e sua capacidade de aglutinar setores para fazer oposição ao governo Bolsonaro e ao seu projeto. Então, saíram diversas notícias já com pesquisas, né, em que uma possível eleição Lula estaria à frente de Bolsonaro. Então, joga, sim, uma expectativa muito grande nessa capacidade, né, do Lula de fazer oposição, fazer frente a esse governo genocida, autoritário, de retirada de direitos da classe trabalhadora. E um quarto fator, um quarto elemento importante da conjuntura é o maior autoritarismo por parte do governo Bolsonaro com quem critica a sua política e critica o seu governo, né? Então, o Felipe Neto recebeu uma queixa-crime por chamar o governo genocida de genocida. 5 pessoas foram presas em Brasília também pelo mesmo motivo, por abrir uma faixa Bolsonaro genocida. Então, a gente vive também esse momento que exige que a gente fique alerta, de olho aberto, né, por conta desse maior autoritarismo do governo, para que a gente esteja aqui sempre atento em luta pelas liberdades democráticas, pelo direito de manifestação, pela vacina já e pelo fora Bolsonaro.